Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique e você está no programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus de Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus de Mossoró, Rádio Libertadora FM 96.3, TV AD e no canal da nossa igreja no YouTube, AD Mossoró Oficial. Meus irmãos, estamos de volta para estudarmos juntos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical deste quarto e último trimestre do ano de 2025. Hoje vamos estudar a lição de número 10, de 7 de dezembro de 2025, que tem como título Espírito, o âmago da vida humana. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Zacarias, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. E a verdade prática declara: uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir ao Criador. Meus irmãos, a nossa leitura bíblica em classe da lição de hoje se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 7, Eclesiastes 12 e 7, Zacarias 12 e 1 e João capítulo 4, versículo 24. Nesta lição de hoje nós vamos estudar a respeito do espírito humano e vamos ver como essa parte da natureza humana recebida de Deus nos permite verdadeira comunhão com Deus, com o nosso Criador. Temos estudado ao longo deste trimestre várias lições sobre o corpo, depois, até a semana passada, lições bíblicas sobre a alma, e a partir da lição 10, lições 10, 11 e 12, vamos estudar sobre o espírito. E na lição 13, vamos fazer um fechamento do trimestre. A lição de hoje, lição de número 10, sobre espírito, o âmago da vida humana, tem 3 objetivos. Primeiro, expor que o espírito humano foi concedido diretamente por Deus como parte essencial da natureza humana, capacitando o ser humano a ter comunhão com o Criador. Segundo objetivo, enfatizar que o pecado pode enraizar-se no espírito, gerando atitudes como soberba e inveja. E o terceiro e último objetivo da nossa lição de hoje é mostrar para os nossos alunos que a regeneração espiritual é a base para uma vida de adoração genuína, vivida em espírito e em verdade. Então, meus irmãos, vamos estudar hoje sobre espírito, né? O espírito humano. É bom a gente procurar prestar atenção quando a gente estiver lendo a Bíblia, porque quando a Bíblia fala da palavra espírito com E maiúsculo, está se referindo ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. E quando se refere ao espírito humano, a Bíblia grafa essa palavra com E minúsculo. Então, tópico 1 da nossa lição, o sopro divino, a concessão do Espírito. Tópico 1.1, o fôlego da vida. Meus irmãos, vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo 7 da nossa lição da Bíblia Sagrada, Gênesis 2 e 7, que diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Meus irmãos, é importante nós entendermos que o homem, o ser humano, tanto faz homem como mulher, nós fomos criados com uma parte material chamada de corpo, formado a partir do pó da terra, ou seja, o nosso corpo é formado a partir de matéria e energia existente aqui no planeta Terra, mas também nós somos formados por uma parte imaterial, que é este fôlego de vida que Deus soprou nas narinas do homem,
Então, esta parte imaterial veio de Deus, né? Como diz Gênesis 2:7. Então, Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida e só a partir daí o ser humano se tornou um ser vivente. Essa parte imaterial que veio de Deus, essa parte imaterial, esse sopro de vida, distingue, irmãos, o ser humano de qualquer outro ser vivo aqui na Terra. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, como diz a Bíblia, e ele só é imagem e semelhança de Deus por causa desse sopro de vida que veio de Deus para o ser humano. Então, a Bíblia Sagrada, segundo a visão tricotômica, que é a doutrina da tricotomia, que ensina que o homem é constituído de corpo, alma e espírito, e que essa parte imaterial do ser humano ela é composta de duas subpartes, por assim dizer, que é espírito e alma, que são inseparáveis. Então, essa é a doutrina da nossa igreja. A Assembleia de Deus defende que essa parte imaterial do ser humano, esse fôlego de vida, é composto de alma e espírito, que são partes inseparáveis. Nem mesmo a morte separa a alma do espírito. Então, irmãos, segundo o que o nosso comentarista discorre aqui no tópico 1.1, o espírito é a parte imaterial através da qual estabelecemos nossa comunhão com Deus. A vida que o espírito recebe de Deus é por ele transmitida à alma. Esta, por sua vez, a expressa por meio do corpo. Portanto, o espírito é o âmago, a parte mais profunda e íntima do ser humano, entranhado com a alma e inseparável dela. É muito importante nós entendermos, meus irmãos, que o ser humano é um ser integral. Não existe médico, exame, estudos anatômicos ou fisiológicos, seja lá de que natureza for, que vai decompor o homem em partes. Corpo para um lado, alma para outro e espírito para outro. Não existe essa mínima possibilidade, porque corpo, alma e espírito estão intimamente ligados e nós somos seres integrais formados por todas essas partes. Somente quando acontece a morte física, há uma separação entre o corpo e a parte imaterial, que é a alma e o espírito. Mas mesmo assim, temporariamente, porque quando ocorrer a ressurreição dos mortos, seja a ressurreição dos justos ou a ressurreição dos ímpios, essa alma e espírito que está na eternidade vai voltar, vai reassumir o corpo que tinha antes, vai ressuscitar. Então, meus irmãos, é importante entendermos essa questão da integralidade do ser humano. Tópico 1.2, a singularidade do espírito. A alma e espírito são mencionados ao longo do Antigo e do Novo Testamento como componentes imateriais distintos. Então, segundo a visão tricotômica, existe menções em vários versículos da Bíblia de alma e espírito como partes distintas que compõem o ser humano. Já na visão dicotômica, que é também uma outra visão teológica defendida por muitos evangélicos, ensina que esses termos alma e espírito são usados de forma intercambiáveis. Alma e espírito são termos intercambiáveis para se referir à mesma substância imaterial, ao fôlego de vida que Deus soprou nas narinas do homem. E a dicotomia ensina também que essas palavras alma e espírito são usadas em paralelismos, com o objetivo de enfatizar esse ser interior. Então, irmãos, mas segundo a visão tricotômica, que é a visão teológica defendida na Declaração de Fé das Assembleias de Deus do Brasil, alma e espírito são mencionados na Bíblia como componentes imateriais distintos. Zacarias 12:1 diz que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Jó faz referência ao corpo, representado pela boca,
ao espírito e à alma, lá em Jó 7:11. E também Eclesiastes 12:7 diz que o pó volte à terra como o era e o espírito volte a Deus que o deu, mostrando aí, fazendo esse paralelo com Gênesis 2:7 e Eclesiastes 12:7. Então, irmãos, diz o nosso comentarista que nesse texto, como em outros, o termo hebraico que é utilizado para espírito, ele é usado como representativo dos dois elementos espirituais ou imateriais que compõem o ser humano. E quando a Bíblia usa a palavra alma, ela também está se referindo ao todo imaterial do ser humano. Então, ou seja, toma uma parte para representar o todo. Tópico 1.3, a tênue divisão. É importante entendermos, irmãos, que a revelação bíblica é progressiva, caminhando progressivamente de menos revelação a mais revelação. Então, de Gênesis a Apocalipse, há um progresso na revelação de Deus nas Escrituras para nós. Então, caminha de menos revelação para mais revelação. E segundo a nossa visão tricotomista, no Novo Testamento é que ficou bem mais claro essa composição tripartida do ser humano, corpo, alma e espírito, de acordo com os textos de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e Hebreus 4:12. Porém, vamos fazer um breve intervalo no nosso programa de hoje. Já já a gente volta, continue conosco. A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs que nos acompanham no programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente pela Rádio Libertadora FM 96.3. Todos os sábados pela manhã, das 8 às 9, a Rádio Libertadora transmite o programa EBD em Síntese. Aqui aproveito a oportunidade para mandar um abraço, a paz do Senhor, para todos os professores, secretários, pastores, todos os alunos, todos aqueles que participam assiduamente todos os domingos da Escola Bíblica Dominical e incentivam, amam e gostam deste trabalho. Meus irmãos, nós estamos estudando hoje a lição de número 10 deste trimestre, que tem como título Espírito, o âmago da vida humana. Nós estávamos falando no bloco anterior que a Bíblia Sagrada, a revelação de Deus nas Escrituras, ela é progressiva. Ela caminha de menos revelação para mais revelação, de acordo com a leitura que a gente faz de Gênesis até Apocalipse. E essa ideia tricotômica, dessa constituição tricotômica do ser humano, que ensina que essa parte imaterial do ser humano ela pode ser subdividida em alma e espírito, embora ambas as partes sejam inseparáveis, ela é mais baseada em 2 versículos do Novo Testamento, que é 1 aos Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12. Então, irmãos, 1 aos Tessalonicenses 5:23 diz assim: e o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse texto de 1 aos Tessalonicenses 5:23 é um texto muito forte que passa e transmite essa ideia tricotômica, tripartida, do ser humano, evidenciando, portanto, que aquele fôlego de vida que Deus soprou nas narinas do homem, conforme está lá em Gênesis 2:7, na verdade, ele é composto de alma e espírito, E o corpo é essa parte material do nosso ser que todos nós conhecemos. E outro versículo do Novo Testamento que apoia bastante, que evidencia bastante essa doutrina tricotômica é Hebreus 4:12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Então, aqui fala da capacidade que a palavra tem de se aprofundar no nosso ser, é capaz até de penetrar ao ponto de dividir alma e espírito, né? Então, meus irmãos, esses 2 versículos se destacam em relação à distinção entre alma e espírito, pois menciona essas 2 partes expressamente, sem qualquer aparência sinonímica. O segundo texto, né, que é Hebreus 4:12, refere-se à tênue divisão que há entre os 2 componentes imateriais do nosso ser, que é alma e espírito, que é acessada sobrenaturalmente pela palavra de Deus, que penetra até o mais íntimo de nosso ser, onde alma e espírito estão entretecidos. Então, irmãos, fechando esse ensino do tópico 1 da nossa lição, Deus concedeu ao ser humano o fôlego da vida, tornando um ser espiritual com capacidade de comunhão com o Criador. Só temos capacidade de se comunicar com Deus e de ter comunhão com Deus, de desenvolver toda uma vida espiritual e piedosa, porque temos um espírito e recebemos de Deus. Tópico 2 da nossa lição: espírito, pecado e santificação. Tópico 2.1, pecados do espírito. Diz o nosso comentarista que existem pecados do corpo, como a prostituição, e da alma, como os maus pensamentos. Mas também existem pecados do espírito, como o orgulho, a soberba, a vanglória, a arrogância e a inveja. Estes costumam ser piores que os pecados do corpo. Sutis e às vezes ocultos, os pecados do espírito causam terríveis males. Então ele faz aqui uma separação, pecado do espírito e pecados da alma. É muito difícil a gente separar essas coisas. É muito difícil. É mais fácil e objetivo nós entendermos que existem pecados que a pessoa comete sem utilizar o corpo. E tem pecados que a pessoa utiliza o corpo para pecar. Por exemplo, pecados de natureza sexual, todo e qualquer tipo de imoralidade sexual, é um pecado que a pessoa comete utilizando o corpo. Paulo diz que todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. E há pecados, irmãos, que estamos sujeitos a cometer que envolvem apenas a alma e o espírito. São pecados interiores que as pessoas de fora nem percebem e nem sabem que estamos pecando. Inclusive, os próprios pecados que cometemos através do corpo, eles se originam no interior do nosso ser imaterial. Ninguém peca com o corpo sem antes ter pecado interiormente, no coração. Então, há essa relação íntima. Agora, a pessoa pode pecar somente com o coração, pecados da alma ou do espírito, ou de ambos, sem pecar com o corpo. Isso é possível. Agora, pecar com o corpo sem pecar interiormente, aí já é difícil. Lembre-se que Jesus disse que se uma pessoa olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já cometeu adultério com ela. Certas expressões pecaminosas da alma e do corpo, como iras, disputas e maledicências, geralmente são reflexos de pecados do espírito. Lembre-se que Jesus disse: a boca fala do que o coração está cheio. Então, a origem é interior. A manifestação de muitos pecados, muitos pecados se manifestam exteriormente por meio do nosso corpo, porém, a origem, a gênese desses pecados é no nosso interior. Tópico 2.2, raízes do pecado. Primeira aos Tessalonicenses 5:23, que a gente leu há pouco tempo, que diz assim:
e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, esse texto de 1 aos Tessalonicenses 5:23 trata do processo de santificação que deve atingir o ser humano por inteiro. Então, dizia: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Aí, como é que é santificar em tudo? Aí o mesmo apóstolo Paulo, na continuação do versículo, ele diz: e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda do Senhor. E nesse versículo há uma ordem apresentada nesse versículo, que é espírito, alma e corpo, ou seja, uma ordem, uma sequência de dentro para fora. E aí o comentarista diz que essa sequência de dentro para fora, espírito, alma e corpo, não nos parece aleatória. O ato de criação se deu do material para o imaterial. Primeiro Deus criou o corpo e depois soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Mas a redenção se dá do espiritual para o físico. É no imaterial que a Bíblia geralmente chama de coração, que o pecado fica enraizado. Isso aqui, irmãos, é muito importante. Então, a Bíblia muitas vezes chama de coração, usa a palavra coração para se referir ao nosso todo imaterial, a alma e o espírito, ao homem interior. Então, muitas vezes chama isso de coração. Em Mateus 15:19, Jesus ensinou assim: porque do coração procedem, observe, do coração, da parte imaterial do nosso ser, que é composta de alma e espírito, embora sejam inseparáveis, é do coração do homem, é do nosso coração que procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, observe, ele faz uma lista grande aqui de pecados que tudo procede do interior do coração. Tem pecados que a gente comete utilizando o corpo, como adultérios, homicídios, imoralidades sexuais, furtos, mas também ele fala, por exemplo, de maus pensamentos. Então, tudo isso procede do interior do coração do homem. A falta dessa compreensão leva... compreensão de quê? Aqui o comentarista ele diz que, por isso, a verdadeira santificação acontece de dentro para fora. Então, a santificação que Deus opera na vida do crente acontece de dentro para fora. Somos regenerados, nascemos de novo, somos santificados interiormente, na alma, no espírito. Isso vai se refletir no corpo. E a falta dessa compreensão leva ao legalismo, além de representar grave distorção da doutrina da graça pela confiança nas próprias obras. Mateus, capítulo 23, versículo 25 a 28, Jesus advertiu os escribas e fariseus, dizendo: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Então, meus irmãos, a sequência lógica aí é mudança de dentro para fora. Vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, continue conosco. Amém, meus irmãos, estamos de volta com o programa EBD em Síntese, que vai ao ar na Rádio Libertadora toda semana, das 8 às 9 da manhã de sábado. Nós louvamos a Deus pela nossa grande audiência em Mossoró e região.
nós queremos aqui aproveitar a oportunidade para fazer um convite todo especial a todos vocês que nos acompanham no programa EBD em Síntese. No dia 4 de janeiro, primeiro domingo de janeiro, à tarde, às 14 horas, realizaremos aqui no Templo Sede da Assembleia de Deus, em Mossoró, a 11ª EBD em Síntese no Oeste Potiguar. Você é o nosso convidado, o link de inscrição já está sendo disponibilizado em todos os grupos, em todas as redes sociais, e acesse o site ebdemsintese.com.br e faça a sua inscrição para participar da 11ª edição da EBD em Síntese no Oeste Potiguar. Receberemos aqui a presença do comentarista da lição da CPAD do próximo trimestre, o pastor Douglas Batista e demais expositores da Palavra de Deus que vão ministrar na nossa próxima EBD em Síntese no dia 4 de janeiro. Meus irmãos, estamos estudando hoje a lição de número 10, que tem como título Espírito, o âmago da vida humana. Nós estávamos concluindo o tópico 2.2 no final do bloco anterior enfatizando a importância de que na santificação, o processo de regeneração e de santificação, ele atua de dentro para fora. Há uma mudança, há uma transformação interior, ou seja, no espírito e na alma, e isso vai se refletir naturalmente em uma mudança no corpo, em uma mudança no exterior, em uma mudança das nossas ações, porque Jesus disse que é do interior, se é do interior do coração que procede todo tipo de pecado, também é do interior de um coração regenerado e santificado que procede também a prática das virtudes cristãs. E Jesus advertiu os escribas e fariseus contra o pecado da hipocrisia, que é tentar aparentar uma mudança exterior sem uma mudança prévia interior. Tópico 2.3, vencendo o pecado. Meus irmãos, a salvação que Cristo conquistou na cruz por nós e nos outorgou, essa salvação não somente nos livra da penalidade do pecado, nos salva não somente da condenação eterna, mas também a salvação em Cristo, a santificação que Ele opera em nós, também nos dá poder sobre a força do pecado. Romanos 6:14 diz que o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Então, meus irmãos, aquele que é nascido de novo, que é regenerado e que anda na presença de Deus no processo de santificação, Deus concede-lhe graça para que ele lute, batalhe e vença o poder do pecado. Por isso que a Bíblia diz em 1 João 3:6, todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando ou não vive na prática do pecado. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Observe, irmãos, que aquele que é fiel a Cristo, aquele que serve a Deus com fidelidade, ele não vive na prática do pecado. E se alguém vive na prática do pecado, é porque não conhece ainda Cristo, porque ainda não serve a Cristo de verdade. 1 João 5:18, o escritor disse: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo e o maligno não pode tocar nele. Então, observe aí essa expressão, aquele que é nascido de Deus, aquele que é nascido de Deus. E aí já esse assunto aponta para o conteúdo do terceiro tópico da nossa lição de hoje, que é sobre regeneração e adoração. A regeneração é um ato de Deus pelo qual ele ressuscita espiritualmente aquele pecador
que reconhece os seus pecados, se arrepende dos seus pecados, pede perdão a Deus e crê no Senhor Jesus Cristo e o recebe como único e suficiente Salvador. Então ocorre ali o milagre do novo nascimento, o milagre da regeneração. Então a vitória sobre o pecado começa necessariamente com a experiência espiritual do novo nascimento, né? Que é esse ato divino operado em nosso interior, que nos outorga um espírito regenerado. Então, nós, como evangélicos, cremos na necessidade do novo nascimento de todas as pessoas. Cremos que todas as pessoas precisam experimentar a experiência do novo nascimento. João capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz assim, a respeito daqueles, né, que se tornaram filhos de Deus. Diz que os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, ou seja, não nasceram de forma natural, mas da vontade, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Então, aqueles que são regenerados pelo Espírito Santo. Jesus, falando com Nicodemos, ele disse: Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3, versículo 5. Então, Jesus ensinou sobre a necessidade do novo nascimento, a necessidade de todas as pessoas experimentarem o novo nascimento para que assim sejam salvas. Tito capítulo 3, versículo 5, a Bíblia diz que Jesus nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, essa regeneração, esse novo nascimento, é um milagre de Deus. Por isso que a Bíblia chama nascer de novo ou nascer do alto. É um ato de Deus na vida do pecador que se converte a Cristo, regenerando. E assim, irmãos, tem essa experiência do novo nascimento. 1 Pedro 1 e 23, o apóstolo Pedro diz: porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, meu amado irmão, minha querida irmã, o novo nascimento é uma bênção de Deus na vida da pessoa. É necessário todos nascerem de novo. Tópico 3.2, em espírito e em verdade. A obra do novo nascimento operada em nosso interior é fundamental também para que possamos viver uma vida correta de adoração, E se cumprir na nossa vida aquilo que Jesus falou para a mulher samaritana em João 4, 23 a 24, quando ele disse: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o novo nascimento, a regeneração e uma vida de santificação é fundamental para que adoremos a Deus em espírito e em verdade. Uma vida espiritual sadia não se fundamenta em misticismos, mas em comunhão com Deus, segundo as Escrituras, Segundo as Escrituras. João 7,38, Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, veja essa coisa de dentro para fora. Por isso que a nossa lição de hoje fala sobre o Espírito, o âmago da vida humana. Então, veja aí essa mudança de dentro para fora. Último tópico, tópico 3.2, um espírito quebrantado. Meus irmãos, Deus resiste aos soberbos, mas porém dá graça aos
humildes. Ninguém vai ser aceito por Deus se apresentar diante de Deus com arrogância, com prepotência, achando que é o tal, como Jesus ensinou ali na parábola do fariseu e do publicano. O fariseu se apresentou ali diante de Deus no templo para orar, apresentando as suas supostas virtudes, qualidades e religiosidade, enquanto que, por outro lado, o publicano reconhecia suas falhas, reconhecia que era pecador e pedia misericórdia a Deus de forma humilde. E Jesus disse que quem foi justificado foi o publicano que se humilhou diante de Deus e reconheceu os seus pecados. O Salmo 51, versículo 17, o salmista Davi disse: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então Deus, ele se agrada daqueles que buscam ao Pai Celestial com o coração quebrantado e contrito. Isaías 57 e 15, a Bíblia diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, meu amado irmão, minha querida irmã, a regeneração espiritual é essencial para uma adoração autêntica que nasce de um espírito quebrantado e alinhado com a verdade bíblica. Concluindo a nossa lição de hoje, o âmago da vida humana, que é o espírito é o âmago da vida humana, nos foi dado por Deus para que mantenhamos comunhão com Ele. Nenhuma planta, nenhum animal, nenhum micro-organismo, nenhum ser vivo aqui da terra tem condição de se comunicar com Deus e ter comunhão com Deus, porque não foram feitos, não são seres morais criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o homem, sim, o homem são seres espirituais, morais, e que foi criado à imagem e semelhança de Deus, e porque temos um Espírito que veio de Deus, temos condição de manter comunhão com o nosso Criador. Não deixemos que os cuidados da vida nos façam esquecer de que somos seres espirituais. Por isso que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, meus irmãos? Assim concluímos mais uma edição do programa EBD em Síntese. Muito obrigado pela sua audiência. Continue nos acompanhando toda semana pelo sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. E lembre-se, este programa e nenhum outro substitui a aula presencial da qual participamos lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical na nossa congregação. Deus abençoe você e a sua família e até o próximo programa, se Deus quiser.